Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Meu nome é Diogo Oliveira, fundador, criador e escritor aqui no Estúdio Literário também. E hoje eu trago resenha para vocês. Inclusive, diga-se de passagem, precisa de nome de quadro para essas resenhas, para não ficar chamando só de resenha. Então, se você já tem uma ideia, além de deixar o like aqui no vídeo, já deixa aqui embaixo qual a sugestão de nome você gostaria para esse quadro de resenhas. E hoje eu trouxe um livro lá de 1959 de um escritor brasileiro que nas book redes e nas infra-redes eu vejo muito pouco falado, mas que eu gosto bastante. Eu vou falar hoje de Engraçadinha, de Nelson Rodrigues. Seus amores e seus pecados depois dos 30 anos. Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho desse contexto, do que eu achei do livro, e que ele é interessantíssimo. E já começando por curiosidades, como que eu conheci a obra de Nelson Rodrigues. Eu tenho uma relação muito complicada, por assim dizer, com literatura nacional clássica, principalmente essas que vão ser entregues na escola. Por quê? Quando eu era lá na escola, a pessoa falava, você é obrigado a ler esse livro? Eu ficava de birrinha e não lia. Eu fazia de tudo para não ler, eu copiava, fazia a prova, colando essas coisas. E nunca me interessei por literatura nacional, a não fosse aquela que eu mesmo buscasse. Depois de muito tempo trabalhando com escrita e literatura, a gente é obrigado a se aprofundar na literatura nacional e dar uma segunda chance. E que bom que houve essa segunda chance, porque senão eu seria mais um, igual muitos outros que eu conheço, que pegou essa certa birra pela literatura nacional e não deu essa segunda chance. Mas a questão é que Nelson Rodrigues nunca foi citado para mim na escola. E eu conheci Nelson Rodrigues lendo um livro de um filósofo chamado Amor para Corajosos, do Luiz Felipe Pondé, e nele ele fala um pouco sobre a obra do Nelson Rodrigues e como ele aborda o tema de amor em seus personagens. E aí eu fui conhecer um pouquinho dessa, como é que eu posso dizer, dessa visão ácida do mundo e tão verdadeira de como que era a vida antigamente em que ele colocava. E aí me dei conta, o primeiro que eu li foram coletânea de contos lá da vida como ela é, que é sensacional, várias histórias curtas interessantíssimas. E aí você vai procurando, a gente acaba dizendo que Nelson Rodrigues é o mestre do grotesco brasileiro pela realidade. E aqui em Engraçadinha ele traz pra gente essa total realidade. Esse é um livro bem antigo mesmo, já tá bem surradinho, peguei ele no cedo, quase o pessoal se desmanchando dele. Eu remendei ele, tá com uma fita durex aqui, porque já estava se abrindo. Mas aqui tem umas coisas muito interessantes. Vamos começar pelo mais básico. Nos cinemas cariocas começou a passar um filme chamado Les Amants, um filme francês que tinha uma cena um pouco mais quente, por assim dizer. E isso deixava as pessoas da época muito inquietas, perplexas, e houve até protestos durante a exibição do filme para que esse filme parasse de ser exibido justamente por essa cena quente. E aí, Nelson Rodrigues aproveitou todo esse rebuliço ali e começou a publicar as suas histórias do Asfalto Selvagem, que esse livro aqui, engraçadinho, também, às vezes você encontra como Asfalto Selvagem, que saía no folhetim e depois virou esse livro inteiro, que conta a história justamente de Engraçadinha, o nome da moça, Engraçadinha, que hoje, na atual situação do livro, ela já é uma moça adulta, com filhos, casada e dedicada à igreja. Mas o seu passado esconde muita, não só obscuridade, mas também obscenidade. E isso fica muito claro na forma como as pessoas lembram-se de Engraçadinha, principalmente as pessoas mais antigas. E aí, no meio disso tudo, um juiz que participou de um caso que envolveu Engraçadinha há um bom tempo atrás, encontra a filha de Engraçadinha e percebe que ela é a cara da mãe dela quando ela tinha 18, 16 anos. E ele segue essa menina até a casa dela e pede para entrar e fala que se lembra. E ele começa a criar uma fantasia em cima de Engraçadinha que ele tem a todo custo ter alguma relação com Engraçadinha. Engraçadinha é casada com Zózimo e ele tá ali num subúrbio carioca, não tem muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, o choque, principalmente porque é mais novo, o pessoal não tinha nem a geladeira na casa. Então eles viviam assim, nesse ponto. E ele se recolhe, ele fica mais encantado ainda com a engraçadinha adulta do que a engraçadinha mais nova. E ao mesmo tempo ele quer ter a sensação de estar junto com a mãe e com a filha ao mesmo tempo, se possível. E ele vai criando isso. E enquanto esse juiz faz toda essa artimanha para tentar conquistar a engraçadinha de algum jeito, a gente vê um desenrolar da história
que mostra a engraçadinha da atualidade tentando se redimir de tudo que já fez de alguma forma, ou se arrepende ou sente falta. Ela tenta impedir que a filha siga um caminho semelhante ao dela, porque ela sabe que é muito fácil acontecer pelo par que ela visualiza a filha dela sendo a cara e cuspida dela assim. E tem um filho que é muito ciumento. E esse filho, ele não é do marido dela, é de um outro relacionamento, que depois é explicado. E ele é cara desse outro rapaz com quem ela se relacionou. E ela fica com essa coisa de será que a filha vai se relacionar com o filho? Será que o marido fica desse jeito? Como é que vai ser esse juiz que está em cima dela? Tudo isso regado a diálogos muito ácidos, por assim dizer. Porque eles mostram uma bruta realidade direto em tudo que tem que ser falado. É uma obra que ela não vai trazer o amor, é uma obra que ela não vai trazer um romance, é uma obra que ela vai trazer uma realidade, às vezes muito difícil de encarar, e essa dureza de encarar é o que transforma isso mais verídico possível, como se tivesse realmente acontecido em mais de uma casa, mais de umas vezes, e está todo mundo aceitando isso, porque no final a grande coisa da obra é que é aceito tudo o que ocorreu. Ela, assim que eu terminei de ler o livro, eu fiquei com a sensação de que acabou de uma hora para outra, sem mais nem menos. Mas depois de um tempo, antes de gravar o vídeo, eu fui refletindo, refletindo, refletindo. Eu falei, não, não é que acabou de uma hora para outra. Mas quando a gente pega um recorte do retrato da vida brasileira dentro da cidade, ela não tem começo, meio e fim. Ela é um recorte. O recorte que você fez, você escolhe começo, meio e fim. Mas não necessariamente tudo tem que ter um fechamento, porque às vezes o fechamento, assim como a história engraçadinha, depois dos 30 anos foi aparecer novamente o que ocorre. E esse livro ensina um pouco disso para mim. Mas aí entra algumas ressalvas para você que também quer se aventurar como Nelson Rodrigues, quer tentar se inspirar em Nelson Rodrigues. Tome muito cuidado em dois pontos principais que eu vi aqui. O primeiro deles, as falas extremamente coloquiais e com gírias da época, para mim, não envelheceram bem. Eu sei que existem edições mais atuais de Asfalto Selvagem e Engraçadinha, pode ser que isso tenha resolvido, mas há uma certa dificuldade de você entender todo o palavreado que está aqui. Às vezes tem que recorrer a um Google, a recorrer a alguém mais antigo para saber o que é. Às vezes é uma vaga lembrança, você faz uma semelhação do que aquilo significa. Mas não vai ser tão simples quanto parece. Segundo ponto, existe uma certa repetitividade das informações, às vezes pelo fato de ter saído em folhetim, aí você tem que repetir algumas coisas para as pessoas se lembrarem, mas isso não funciona muito bem na hora de transformar em livro. Então, muito cuidado quando a gente vai se inspirar em autores que gostamos muito, porque esses detalhes precisam ser ajustados. Ademais, eu super recomendo a obra de Nelson Rodrigues. Ele sai fora de todo o padrão que a gente está acostumado com literatura brasileira. Ele tem tragédia, ele tem amor, ele tem paixão, ele tem realidade de que a sociedade tem que aceitar algumas coisas e, infelizmente, é assim que funciona em alguns lugares. Espero que futuramente eu traga mais resenhas para vocês do Nelson Rodrigues, quem sabe até a própria vida como ela é, venha para cá. Mas até lá, não esquece de acompanhar aqui o canal, já seguir aqui para não perder nenhuma atualização. Se você tem vontade de escrever o seu próprio livro, também aqui é o lugar certo para você aprender. Nós temos desde cursos pagos, como o nosso curso de contos, o nosso e-book Arquiteto de Creta, para você aprender a estruturar e escrever a sua história, mas também temos a nossa versão gratuita, que além desse conteúdo que vem aqui para o YouTube, para as redes sociais, temos também o Panteão da Escrita, nosso grupo gratuito de autores lá pelo WhatsApp, fechado durante as semanas, aberto para conversa apenas nas sextas-feiras, para que a gente consiga conversar, trocar ideias, porque na sexta-feira tem a nossa newsletter semanal. Inclusive, se você quiser participar do Panteão da Escrita, não paga nada, o link está aqui embaixo. Lembrando também que tudo isso que eu falei está no meu site, o livrodeteseu.com.br. Inclusive, as minhas obras, a mais recente, desde a última página, também está disponível para venda. Foi feita, inclusive, pela nossa parceira gráfica, a Fábrica do Livro. Você já tem o seu produto para imprimir, seja ele livro, marca-página, caderno, apostila. Na Fábrica do Livro você imprime a partir de 4 exemplares, num preço super acessível, faz o orçamento direto no site, sai na hora, e você ainda tem nosso cupom de desconto. Na primeira compra, usa o cupom TESEU10 para ter 10% de desconto, e o cupom TESEU nas demais compras para ter 5% de desconto. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Leiam Engraçadinha de Nelson Rodrigues, que vocês vão se surpreender com o que vocês acostumaram-se de literatura nacional. Volta para cá, me fala se gostou, me fala se não gostou, me xinga se você achar que não valeu a pena.
Mas vem comentar, porque isso faz toda a diferença. E a gente se vê semana que vem.